a todos vocês, boa tarde, boa noite. E mais uma dessas nossas conversas, Raízes de Fátima, todas as sextas-feiras. Hoje estamos aqui em mais uma conversa muito, muito especial e vamos falar deste livro encantador, maravilhoso, que o Raízes de Fátima sugere muito para toda a família. Vamos falar sobre este livro e estamos hoje aqui com a Marta, que é ilustradora deste livro, e com a Carla, que vocês já conhecem, que é quem escreve o livro. Então, boa noite, meninas. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, começo aqui com a Carla, então. Sejam bem-vindas. Obrigada, Marta, por estar aqui conosco hoje. Porque, olha, antes de nós começarmos, eu preciso dizer para vocês que este trabalho das duas unidas neste projeto foi perfeito, porque elas conseguem aqui uma ligação, uma complementa a outra, as ilustrações complementam de forma incrível o texto e vice-versa. Foi assim, é um livro encantador. Vamos lá, então, falar sobre isso. E você, que por acaso ainda não fez gosto aqui nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, faz um gosto que você, como gosta, vai receber em primeira mão e vai ser avisado todas as vezes que nós tivermos esses conteúdos. Então, vamos lá, Carla. Sim. Conte para nós, então. Para quem não sabe, a Carla anda há anos a estudar a passagem da pequenina Jacinta por Lisboa. É isso exatamente que o livro nos conta. Carla, conta para nós um pouquinho sobre o teor do livro. Você que tem que falar, né? É assim, isto começou tudo... Antes de mais, deixa-me dizer uma coisa, que isto, o meu trabalho com a Marta, a nossa ligação foi tudo obra do Espírito Santo. Eu e a Marta conhecemos-nos a semana passada, só. Pessoalmente, só nos conhecemos a semana passada. Verdade? É verdade. E temos, como amigo comum, quem disse a uma mulher do Norte, tu não és capaz. Isto veio, eu já contei algumas vezes, mas não há problema voltar a contar, de uma conversa com um amigo que não conhece o espaço da Jacinta. Eu comento que depois de estarmos com ele, iríamos ao quarto da Jacinta. Em Ele fica Lisboa, muito para quem não admirado. sabe, né? Desculpa te interromper. Exatamente, sim, em Lisboa. E ele fica muito admirado e pergunta-me o que é que vais fazer agora para o Hospital Dona Estefânia. Eu disse, não, eu não vou à Estefânia, vou à Estrela, ao orfanato, que agora é um mosteiro. Um orfanato na Estrela, mas onde esteve a Jacinta, não, ela esteve no hospital. E eu, com muita paciência, lá lhe contei todo o percurso da Jacinta em Lisboa. E no fim ele diz isto, que não se deve dizer às mulheres do Norte. Tu não és capaz, mas isso era giro ficar num livro. Pois. Começou exatamente naquele dia ao trabalho. Demorou este tempo todo, sim, porque eu costumo brincar e dizer que a história da Jacinta em Lisboa é como as cerejas. A gente descobre uma e vem logo outra agarrada. Ela só esteve cá um mês, mas este mês tem histórias que valem por anos. E tem uma outra coisa, pelo menos eu quando vou à procura das histórias, o conseguir falar com familiares tão próximos, com um neto de uma enfermeira, com um neto do médico, pessoas que viveram com eles, que estiveram com eles até há alguns anos atrás e não muitos, faz com que pareça que esta história foi toda há uns dias. E com umas diferenças gigantes. Por exemplo, é uma coisa que muita gente pergunta e muita gente fica admirada, mas porquê é que a mãe da Jacinta não ficou com ela no hospital? Porque não se podia. Porque só desde 1982 é que se pode ficar com os filhos no hospital. Porque até ali não era possível. Por isso as histórias acabam por ser umas atrás das outras. Descobrimos uma e aquela já puxa um bocadinho da história a seguir. Eu posso partilhar também com vocês que durante o processo de investigação e disto tudo fiz um curso de escrita criativa. Logo no primeiro dia, o formador diz-me que não valia a pena lá estar.
Não valia a pena, porque ninguém ia ler o meu livro, porque os meus personagens estavam todos mortos. Olha, mexeram mesmo Está com tudo você morto. para escrever esse livro, não? Pronto. Está tudo morto, não vale a pena. E eu disse, olha, engraçado, não percebo então porque é que se escrevem enciclopédias, porque também está tudo morto. Por isso ali foi mais, como milhentas delas, mais um alento para te dizer assim, tu tens que fazer isto tem que sair. Foi duro, foi, mas que agora dá um gozo enorme pegar e dizer, olhem, foi eu que fiz. Não, e essa história tem que ser contada, né, Carla? Eu conheci essa história e tenho que E admitir isto, aqui isto para chegar publicamente só a uma pela coisa, Carla. e isto só para chegar a uma coisa que é o seguinte, o livro não é só para católicos, o livro não é só para crianças, é para toda a gente que o queira ler e deixar-se tocar por esta menina, só isso. Também tenho que concordar. É um livro para a família, na verdade, não é? E que não é obrigatório ser católico, mesmo alguém que não seja católico vai aprender alguma coisa a ler isto. Sem dúvida, sem dúvida. Falamos muito disso sobre Fátima também, não é? É uma história de amor, é uma história para todos, é universal, sem dúvida. E aí, Carla, você começa esse percurso junto com a Marta neste livro infantil. Não era essa a ideia original, né? Por quê? Não, Como é não que era. acontece isso? A ideia original ainda está a ser feita e há de sair. É um livro para adultos, um livro que vai ter as cópias dos documentos que eu consegui ter acesso, que vai ter a transcrição das entrevistas que eu fiz com os familiares das pessoas. Só que, entretanto, veio a pandemia. E vejam lá, como eu digo tantas vezes, mais uma veuscidência. A pandemia vem um mês depois da comemoração dos 100 anos da partida da Jacinta para o céu, que morre com quê? Consequência de uma pandemia. 100 anos depois, nós temos as nossas crianças a viver uma pandemia. E mesmo nós ia dizer, pá, que chatice agora, que vou ter que ficar em casa. Sim, ficamos em casa. E desculpem-me as publicidades, mas ficamos em casa com Facebooks, Instagrams, Netflix, Disney Plus. Há 100 anos não havia nada disto. Há 100 anos até os cães e os gatos de companhia usavam máscara. Por isso vamos lá pôr isto divertido e contar isto aos mais pequeninos. E apareceu a Marta. Vocês vão ter que contar essa história, porque, né? Meu Deus, assim, ouvindo esse início de história que vocês fizeram esse livro e só foram se conhecer depois que o livro foi editado. Vocês foram conhecer pessoalmente. É incrível. Demonstra realmente que quando se quer construir ou fazer alguma coisa, que acaba por se fazer, nem a pandemia deteu vocês duas. Incrível. Contem lá, contem lá. Queres contar, Marta? Sim, eu lembro-me de receber uma mensagem da Carla no Facebook, a perguntar-me como é que funcionava, se eu ilustrava o livro. E depois ela disse, ok, pronto, então eu depois volto a contactar. Eu disse, está bem. Como digo, está bem, pensei assim, isto não vai acontecer. Foi o que eu pensei, isto foi mesmo, eu sou mesmo sincera, isto não vai acontecer, porque isto não é para mim. E depois era. E depois a Carla disse-me, então vamos embora. Eu disse, ok, pronto, deu-me aquele friozinho na barriga inicial, que dá sempre, não é? A Carla mandou-me o livro em setembro. Isto começou há um ano, este namoro. Mandou em setembro e eu deixei-o estar quieto. Li, deixei-o estar quieto e não peguei mais nele. E esperei pelo dia 13 de outubro, enquanto estava a assistir às cerimónias de Fátima, para começar a esboçar o livro. Porque achei que não fazia sentido antes nem depois, era naquele dia. Portanto, naquele dia, a assistir às cerimónias de Fátima, eu peguei no lápis e comecei a rabiscar e comecei a desenhar o livro.
Nossa, Marta, que lindo! No dia do Foi, milagre, né? foi de propósito, foi mesmo de propósito. E depois a coisa começou a fluir. Depois a Carla, como é lógico, estava ansiosa porque uma parte deste livro estava feita, que era a parte dela, faltava a minha parte. E eu tinha um prazo, mas eu geralmente entrego sempre antes, eu entreguei para aí 3 semanas antes, coisa no género, e ele mostrando as ilustrações à medida que ia fazendo, porque obviamente, eu também estava entusiasmada, não é? Porque cada página que eu fazia eu entusiasmava muito com aquilo. Depois é assim, mas lá o que é que ela acha? Se calhar não vai gostar. Mandava para a Carla, e a Carla só dizia assim, pronto, já estou a chorar, e assim, pronto, então está a correr bem. Ela só dizia que estava a chorar, e assim, bom, ou eu estou a fazer uma grande desgraça, ou então isto está a ir pelo bom caminho, mas estava a correr bem. E foi assim, foi muito fluido, foi fluido, foi simples, curiosamente, foi um livro difícil de ilustrar, porque eu tive que ter muito cuidado. É exigente, não é? Sim. Sim. Eu tive que ter muito, muito, muito cuidado com tudo, com todos os pormenores, um cuidado diferente que eu tenho com os outros livros infantis, porque os outros livros é uma viagem para o imaginário, este não era. Este não era. E um tema importante, não é? Tão Sim. importante. Sim. Ô, Marta, antes de nós seguirmos, eu queria, então, só te pedir para contar um pouco de você também, porque é a primeira vez que você vem aqui falar conosco e contar um pouco de você, deste trabalho lindo. Oh, gente, eu preciso mostrar aqui mais uma vez. Olhe, não dá, é muito querida, as imagens são de uma ternura incrível. Conte um pouquinho, Marta, de você. O que é que há para contar de mim? Eu gosto de desenhar muito. Tive muitos anos sem desenhar e depois voltei, curiosamente, como um escape de uma situação difícil que eu estava a viver no meu trabalho. E foi um escape. E de repente lembro-me de começar a publicar no Facebook umas imagens, eram uns desenhos muito toscos, porque eu não desenhava mesmo há muito tempo, e de repente as pessoas começaram a achar graça, e nunca mais parei. E curiosamente a pessoa em questão que me provocava um mal-estar, que me fez ir à procura de qualquer coisa, acho que nunca soube a importância que teve na minha vida. Portanto, é uma pessoa que já partiu, mas nunca teve noção da importância que teve para este passo na minha vida e para eu chegar até aqui. Mas isto foi um escape. O que é que eu posso fazer para chegar a casa, limpar a cabeça e fazer uma coisa que me faça sentir bem? Então foi os bonecos. Eu tenho outra profissão, eu trabalho com pessoas, trabalho com idosos há muitos anos, gosto muito, e depois quando chego a casa é que tenho esta parte dos desenhos. Mas pronto, o que é que eu ia dizer mais? Que lindo, quer dizer, você já fazia ilustrações, então, quando a Carla te conhece, te contata. Sim, a Marta existe muito antes de mim. Não, existe muito antes de mim, não deve ser de todo mais velha do que eu, não é isso. Mas a Marta tem já é conhecida e podem procurar as redes sociais, Marta Tex, Martice Ilustrações. A Marta inclusive faz ilustrações de pelo menos um blog de uma figura pública, que eu sei que sim. Sim. Isto de repente, a uma dada altura, mesmo terapêutico para mim, não é? Eu sempre desenhei, eu tenho vários cursos de belas artes, de ilustração, e de repente as pessoas começaram-me a perguntar se eu não fazia trabalhos para fora. E eu pensei assim, mas trabalhos para fora porquê? Mas que disparate. E depois pensei assim, por que não? E por que não? E fui. E comecei a fazer. Depois comecei a perceber que o meu objetivo era os livros. E cheguei aos livros. E acabei por deixar um bocadinho para trás todos os outros produtos que eu fazia muita coisa. Agora já não tenho tanto tempo para isso, para me dedicar. Que eu queria chegar aos livros. Confesso que tenho saudades das agendas. O primeiro contacto que tive com a Marta foi precisamente um blog de uma amiga que publicitou a agenda que a Marta ilustrava, que eram lindas de morrer. Ainda hoje me mandaram mensagens a perguntar se eu tinha agenda este ano. Eu disse, não, este ano ainda não tenho agenda.
que eu quero retomar a agenda, mas aquilo dá muito, muito trabalho a fazer, depois a fabricar, e depois é a história das encomendas, eu tenho que estar muito atenta às encomendas e expedir coisas todos os dias, e chega uma altura que eu assim, não, isto já não me está a dar prazer, já é uma coisa que me está a dar muito cansaço e está-me a tirar muitas horas, portanto vamos acalmar um bocadinho as agendas. Então, agora estou em stand-by. Mas é uma coisa que foi a agenda, de certa forma, que me pôs um bocadinho mais a ser falada entre as pessoas, porque as pessoas recebiam a agenda no Natal e achavam muita graça aos bonecos e então iam à minha procura. E sei lá, foi um processo meio estranho, ainda tenho isto meio dormente na cabeça, foi tudo muito depressa, já passaram 10 anos, entretanto, desde que eu comecei a rabiscar outra vez, e de repente eu já estou aqui, não é? De repente já estou aqui, já tenho uma lista considerável de livros que ilustrei, que é uma coisa que me dá um prazer incrível, não é? É muito bom, é muito bom. Este especial, porque este, pela primeira vez, é para retratar pessoas que existiram, de facto. E é muito difícil. É muito difícil. Porque eu não conhecia Jacinta pessoalmente, eu não conheci nenhuma destas pessoas, e eu geralmente nos meus bonecos gosto de transmitir aquilo que eu conheço da pessoa, da essência da pessoa. Ou do boneco, ou do personagem. Eu, quando leio uma história infantil, os bonecos têm determinadas características e eu tento que eles tenham aquilo no olhar, na expressão. Aqui era muito difícil. Porque aqui há alguns lobos com pele de cordeiro, não é? E é difícil. Aqui são pessoas e a pessoa é o material humano é muito difícil, é muito complexo. A Jacinta, eu olho para a Jacinta como aquelas miúdas pespinetas. Completamente. Pespineta. E eu, como tenho 2 pespinetas cá em casa, eu achei que a Jacinta era muito por aí. Porque era uma criança, não é? Portanto, era uma criança que saltava, que andava livremente pelas terras. E eu gosto de imaginar que a Jacinta, até morrer, teve este brilho nos olhos. Teve esta infância toda nos olhos. Porque é possível. Há pouco tempo morreu uma senhora, minha amiga, muito doente, muito velhinha, muito doente, e um sofrimento horroroso. E ela, eu chegava à casa e dizia, aquela senhora tem a infância toda nos olhos, e tinha. Era fantástico, a infância nos olhos. Eu acho que a Jacinta tinha esta infância nos olhos. Apesar do sofrimento, apesar da provação, apesar de tudo o que passou, que foi horrível, eu acho que ela, até morrer, teve a infância nos olhos. E eu queria isso na minha Jacinta. Não sei se consegui, mas era isso que eu queria nela. Olha, estou toda arrepiada. E tenho precisamente aqui ao meu lado uma fotografia da Jacinta e do Francisco. E é extraordinário que eu digo muitas vezes, eu olho para esta miúda, pode ser uma fotografia de corpo inteiro, eu vejo olhos. E depois é extraordinário a forma da Marta de desenhar. A primeira coisa que olha num desenho da Marta são os olhos. Porque eles não é por serem grandes, não é por... É precisamente por aquilo que nos passam, por aquilo que nos transmitem. Eu adoro... Não é estar a dar graxa, Marta, porque acho que já passamos esse patamar, já não é preciso. Adoro os bonecos que tu fazes da espera do Natal. Faltam 3 meses para o Natal, porque naqueles olhos está a ansiedade toda do Natal. Está lá tudo. E eu confesso que eu tenho, pronto, acho que é quase desde a primeira até à última ilustração, são todas as minhas preferidas. Mas eu tenho um carinho tão grande, mas tão grande, por esta. Pelo Ultimarte, pela Tia Olímpia e pela Jacinta. Porque está aqui tudo. São os pais, não é? Para quem não conhece, sim, os pais da pequenina Pastor. Eu consigo olhar para estes olhos do Ultimarte e imaginar que este homem, quando o carro em que a filha vai para a estação e que ele sabe que ela não volta viva, que este homem desabou. Porque o brilhozinho está ali no cantinho, quase a saltar.
mas à frente dela ele é o homem mais valente e mais forte deste mundo. E está ali tudo. Pronto, e é melhor mudarmos de assunto, porque senão, olha, abre aqui o fontanário. Porque esse livro é mesmo carregado de emoção e eu tenho dificuldade, assim, não consigo dizer qual eu gosto mais, é muito difícil para mim, porque as ilustrações, elas estão incríveis e elas falam, elas nos comunicam. Acompanhados do texto da Carla, é uma viagem realmente. O livro chama-se A Viagem de Jacinta Marto, é realmente uma viagem para fazer junto com a pastorinha, mas de uma forma de grande ternura. E eu já falei isso várias vezes para as duas, porque elas pegam num tema muito exigente, num tema muito delicado, não é? No último mês de vida de uma criança. Falar sobre a morte de uma criança é sempre algo bastante delicado, que suscita diversos temas aqui. E, entretanto, este livro ele está com uma grande ternura, ela está leve e, ao mesmo tempo, muito importante. É tudo o que falta hoje em dia para as crianças, essa carência de conteúdos profundos que edificam realmente. O livro está incrível, já está claro também que eu sou muito fã, não é mesmo? Eu ainda tive a oportunidade também de ver algumas fotografias que a Carla ia compartilhando comigo quando a Marta mandava, era uma festa aqui. Toda essa construção desse livro foi feito com muito amor, e isso nota-se tão claramente aqui. Eu ia pedir, Marta, se você puder, para contar, porque tem um detalhe na capa, só para vocês terem uma ideia, que a capa vocês conseguem ver, nós vamos colocar o link, inclusive os links aqui de compra, para você poder adquirir. E aqui, tem um detalhe aqui nesta capa, um detalhe não, tem muitos, não é? Mas estas malas envolvidas aqui por um terço, conte-nos um pouco disso, que é lindo, está logo na capa. Eliana, desculpa só interromper, se calhar era preferível partilhares a Partilhar fotografia a da capa, que é capaz de se ver melhor. Vamos lá. Este livro particularmente, nenhum pormenor do livro é por acaso. Nenhum. Às vezes a Carla dizia assim: ai Marta, estão ali umas borboletas em algumas páginas. Eu disse: foi de propósito. E depois que falámos sobre a simbologia da borboleta, então pensávamos as duas o mesmo, mas nunca tínhamos dito nada uma à outra. A única coisa que eu pus aqui na capa, que eu não estava a perceber porque é que estava a pôr, mas só percebi no fim, foi a alfazema. Que eu gostei da alfazema. A alfazema a alfazema é uma flor muito interessante, porque é delicada, mas quando nós vamos tocar nela, ela é muito forte e deixa um cheiro muito intenso. Portanto, a alfazema é uma contradição, porque tem tanto de belo como de fortaleza, é intensa. Eu acho que é uma flor que simboliza muito bem a Jacinta. E porque a Jacinta, quando morreu, toda ela era perfume. E no fim eu percebi porque é que tinha posto a alfazema na capa. E assim, pronto, está explicado. Eu pus ali porque achei bonito, mas está explicado porque é que está cá a alfazema. As malas, eu tenho a certeza que a Jacinta, se calhar, deve ter levado o equivalente a um saquinho de pão daqueles de retalhos com uma muda de roupa, porque eu tenho a certeza que não tinha mais do que isso, como é lógico. Portanto, estas malas todas não são nada. Se formos aqui à procura de uma explicação mais divina ou mais teológica, podemos considerá-las os 3 dons teologais: fé, esperança e caridade, que ela tinha em abundância. O terço é a ligação da Jacinta. A passada, a presente e a futura, toda a bagagem da Jacinta é unida pelo terço, pela oração, pela aparição de Nossa Senhora. Aliás, eu acho que a vida dela só seguiu este rumo, que senão seria só mais uma criança, só não, mas pronto, seria uma comum criança a morrer com uma pandemia, mas só seguiu este rumo por causa do terço, por causa de Nossa Senhora, por causa da oração. E, portanto, o terço tinha que lá estar a ligar as malas, porque a bagagem dela verdadeiramente foi o terço, foi a oração. E foi a mãe do céu, que nunca a largou, apesar da mãe da terra não poder estar presente, a mãe do céu esteve sempre com ela. Portanto, mais do que uma ligação, aquilo é a fotografia da mãe dela, que esteve sempre com ela até ao fim, até o último suspiro, e que a carregou nos braços quando ela morreu, não é? No céu.
Portanto, aquele terço está ali como união de tudo. De tudo. E ele tinha que estar lá, porque aquelas malas, eu tenho a certeza que não existiram, como é lógico, nem pensar, ela sequer nem tinha mala, quanto mais 3, mas se ela tivesse alguma bagagem, o terço era a bagagem principal. E ele tinha que lá estar. Aqui um pormenor que também, e que para mim é muito especial, porque mesmo eu quando faço as conferências faço sempre no lugar que era o orfanato e que hoje em dia é o Mosteiro das Clarissas, ali ao pé da Basílica da Estrela, mas até hoje já fiz uma coisa que quero um dia, quando o Covid deixar, voltar a fazer, que é fazer o caminho todo, desde precisamente o sítio onde ela tem os pezitos, que é a estação. É que ela chega à estação, ela chega ao Rossio. Este pormenor da Marta ter posto a cidade de Lisboa por baixo, que acaba por estar abençoada pela Jacinta, e ter ali, precisamente nos pés, o sítio onde ela chega. Na verdade, pode ser que muita gente em casa não consiga não tenha nem reparado que neste amarelo não está o mapa da cidade de Lisboa, que é num pormenor incrível, realmente. Mas eu não tinha reparado que ela estava com os pés na estação. Eu juro que não fazia ideia. Estou a saber agora. E esta? Pois. Ou seja, a minha preocupação aqui nesta capa, para além de todas as outras, foi o que é que eu ponho no fundo? Porque Lisboa é muito grande e muita coisa simboliza Lisboa. Assim, não, ela vai estar em cima do mapa, porque Lisboa vai ser a casa dela, portanto vai ser o mapa, vai ser dela. Mas foi tão difícil encontrar mapa de Lisboa que não tivesse milhões de coisas que não existiam na época dela, e mesmo assim dá ali umas estações de metro. Mas quer dizer, hoje em dia os mapas que há de Lisboa têm muita coisa que não tem nada a ver com o que havia há 100 anos atrás. Então lá consegui este e depois limpei e estive ali com muito cuidado. E depois tentei enquadrar mais ou menos, acho que sim, a zona mesmo ali da Estefânia, exatamente. Eu tentei, exatamente. A minha ideia foi enquadrar, isso lembro-me, os sítios por onde ela andou. Agora, o pormenor dela estar com os pezinhos na estação passou-me completamente ao lado. Não, ainda te vou dizer outra coisa, é que ela tem os pezitos, está ali, vê-se o símbolo da CP, e do outro lado, de um lado está o símbolo da CP e do outro lado, do outro pé, está a calçada da Estrela. Epá, fantástico. Não faço outra. Pois. Não faço outra. E é que é assim, e ela está precisamente em cima da zona da Estrela, porque se formos ver, ali mesmo no bico da saia diz Praça do Príncipe Real. Ok. Por isso ela está em cima, o que está por baixo da saia da Jacinta é toda a zona dali da Estrela. Ok. Ou seja, eu dentro do mapa, eu tentei ir à procura da zona específica. É difícil, porque depois eu tive que ampliar muito, pronto, o mapa de Lisboa é enorme, tive que ampliar muito esta zona, mas este pormenor dela estar com o pezinho, passou-me, mas completamente. Não, mas é que é o pezito que ela tem levantado, dá a sensação que ela levanta o pezito para mostrar que ali é a estação, foi ali que ela chegou. Que engraçado, pá, que giro. Cá está, nós não controlamos tudo. Pois não? Nem o que fazemos. Há coisas que eu escrevi e da forma que escrevi que eu não sei como é que aquilo saiu. Que giro. Olha, cá está. Bom, olha, revelação aqui no Raízes de Fátima, incrível, hein? Puxa, como diz a Carla, mais uma deucidência. Não Exatamente. Que incrível mesmo. Incrível mesmo. Incrível. Vocês viram que capa, só falamos da capa aqui, agora imagina o que está lá dentro, gente. E no link que nós vamos postar aqui, pode ser entregue em qualquer parte, portanto, adquira este livro, porque eu tenho certeza
certeza que você vai se encantar e vai poder encantar os pequeninos, os miúdos ou os graúdos, como nós dizemos aqui em Portugal, com toda certeza, porque ele tem um conteúdo muito interessante. Bom, acho que isso é a Carla que tem que dizer, né? Eu estava, conforme tu estavas a falar dos miúdos e dos graúdos, e tenho que partilhar com vocês, pronto. Eu, quando escrevi o livro, antes do livro estar à venda, o livro veio cá ter a casa, não é? E então eu dei ao Jorge, ao meu marido, com uma dedicatória, e disse ao meu filho, ao Francisco, olha, este é para ti. E disse na brincadeira, queres um autógrafo? A pensar que ele ia dizer que sim, e ele diz, não mãe, não é preciso, eu conheço-te. No outro dia, quando fomos no dia 5 à Feira do Livro, ele foi comigo. E viu, foi a primeira vez que ele teve a noção de que quem lá estava para nos ouvir estava lá porque a mãe também tinha feito qualquer coisa nisto. Entretanto, eu acabei por ter que usar o livro dele, como não estava assinado, porque ele não quis o autógrafo, porque me conhecia, acabei por oferecer o livro que era suposto ser para ele ou uma outra pessoa. E hoje fui-lhe comprar um livro. E cheguei a casa e disse, olha lá, e agora, queres que assine ou é melhor? E depois ficou sozinho com o pai e disse, sabes pai, eu da outra vez fui um bocadinho choné. Choné é maluco, gente. Sim, ela tem que traduzir para o Brasil. Porque acho que ele teve ali a noção de que, afinal, isto tem alguma importância. Não é só... A minha mãe não fez só o livro que eu tenho em casa. E confesso-vos, eu já disse que sou nortenha, não estou a viver cá em Sintra há muito tempo e nunca eu tinha ido à Feira do Livro de Lisboa. Já tinha vivido em Lisboa, em Campo de Ourique, muito próximo, mas ou porque estava de férias ou porque não me apetecia, nunca tinha ido à Feira do Livro de Lisboa. E ir a primeira vez à Feira do Livro de Lisboa para uma sessão de apresentação de uma coisa que eu fiz e ir a contar, ter no máximo dos máximos umas 10 pessoas. Porque era domingo à tarde, porque estava bom tempo, porque é um tema ligado à igreja, porque era supostamente só para crianças. E chegar lá e ter as pessoas que nós tínhamos à frente, eu digo-vos, eu fiquei surpreendida comigo, como é que eu não abri lá o fontanário. E já agora partilho outra coisa e a Marta vai-me perceber. Eu cheguei a casa, Marta, e devia ter umas 10 borboletas no quintal. Nossa! De tudo o que era cor e tamanho. Pois. Por isso, eu só tenho a agradecer, porque é o que eu digo e não é da boca para fora, não é... Muito do que este livro tem sido deve-se aos desenhos da Marta. E eu só tenho que agradecer à Marta o impacto que este livro tem estado a dar. E eu própria acho que só tive, no dia 5, a noção de que, epá, valeu a pena. Claro que valeu. Claro que valeu. Não tenho dúvidas disso. E só completando aqui o que a Carla estava aqui a comentar, é que no dia 5 houve uma apresentação oficial na Feira do Livro. Claro, estamos vivendo uma época muito, muito diferente, não é? Excepcional. E foi feita essa apresentação na Feira do Livro de Lisboa, que nós tivemos o privilégio de estar também, a Marta e eu.
e realmente foi muito bonito, foi muito emocionante. Eu vou até partilhar uma das fotografias, Carla. Sim, porque também estiveram lá mais duas pessoas Pois muito, muito é, que importantes você em todo possa este aqui processo. contar, então. O Padre Carlos, que é o capelão do Hospital Dona Estefânia, e a Alexandra, que é jornalista e que uma vez me desafiou para uma entrevista e não é ser convencido, olha, já deu muitas entrevistas ou já falaram muito do livro, não, já em outros sítios falei do livro só que a Alexandra consegue falar de uma forma que nós vamos aos sítios do que ela escreve. Ela é jornalista do SAP 24 e procurem alguns dos artigos que ela escreve. Ela conseguiu transcrever-nos, principalmente em maio, o que foi viver Fátima sem lá estar. Porque ela também não esteve, acompanhou de casa e nós estivemos todos em Fátima sem lá estar. E ela escreve, quando escreveu sobre o livro e sobre o trabalho da Jacinta, eu confesso que foi naquela fase em que eu confessei lá na feira que tinha 2 linhas no computador. E eu pensei assim, epá, eu tenho que começar a fazer alguma coisa, porque alguém que escreve o que ela escreveu acerca do meu livro que ainda não existe, eu tenho que escrever. Por isso, é sem dúvida nenhuma, e depois foi ela que fez a revisão do livro, é alguém que também tem um peso enorme nisto. O Padre Carlos, eu não tenho palavras para ele. De maneira nenhuma. Então, nos dias em que eu achava que eu não vou fazer nada disto, e eu não percebo nada disto, eu não consigo fazer isto, pegava no telefone, aviso já, se alguém diz, ele a mim não me atende, também é muito raro ele atender o telefone. Mas parecia que nos dias em que eu estava a ir assim por lá abaixo, era nos dias em que ele atendia. E eu acho que lhe disse 1 ou 2 vezes eu não consigo, as outras vezes nem foi preciso, e a força esteve sempre ali. E é notável e é muito, muito interessante o trabalho que este homem faz no Hospital da Ana Estefânia. Desculpem ter estado a gabar as minhas pessoas, mas vocês são as minhas pessoas. Claro, e aqui frisando para quem eventualmente não saiba, o Hospital Dona Estefânia é o hospital onde a pequena Jacinta vem a falecer, e o Padre Carlos é capelão neste hospital. Hoje em dia é uma pessoa realmente incrível, que nós inclusive também já chamamos aqui para uma conversa, uma pessoa muito especial, uma presença tão importante na vida da Carla, e começa a ser tão importante também na minha. Aliás, nesse dia, né, eu tenho que partilhar isso. Vocês podem reparar que ele está com um pano azul na mão, na sua mão esquerda. Ele não é um pano, é uma camisa. E ele chega, senta-se do meu lado, a mexer naquela, que só voltava a esfregar a camisa na minha cara. Aí a mexer na camisa e eu a pensar, nossa, como assim, né? Até que eu lhe perguntei, né? Se ele não queria deixar a camisa ali em algum lugar, que a minha filha estava ali, podia segurar a camisa, e ele, não. E aí ele, quando ele vai falar, ele nos dá uma grande lição, dizendo que como nós nos ocupamos daquilo que é supérfluo, não é? Naquele momento não era importante a camisa na mão dele, não é? E deu-nos uma grande lição. É uma pessoa realmente muito especial, enfim, que ensina-nos a todos e que tem a todos e tem essa missão tão nobre, não é? Também gostei muito de conhecer a Alexandra pessoalmente, enfim, e a Marta, acabamos todos por nos conhecer naquele dia, mas vocês 2 se conhecerem só nesse dia, com o livro já lançado. Olha, isso é excepcional. Deixa-nos essa grande lição, não é? Quando se quer fazer, quando se quer construir, nem uma pandemia impede, não é? Que projetos lindíssimos como esse possam ser realizados. Incrível. Incrível mesmo. Agora deixa-me fazer a pergunta, Marta, estavas à espera das pessoas que nós tínhamos ali à frente? Eu, na realidade, nunca estou à espera de nada. Pronto. Eu, na realidade, nunca espero muita coisa. Eu
eu não pensei muito, eu quando vou para estas coisas prefiro não pensar muito. Prefiro não pensar que vai estar muita gente, porque se está pouca, a decepção é grande. Prefiro não pensar que está pouca, porque depois penso assim, isto vai ser queija, vou falar para 2 ou 3 pessoas, ótimo, não vai custar nada. E depois chego lá, está muita gente, também me decepciono. Portanto, eu não penso nada. Chegámos, sentámos, as pessoas foram chegando. Eu também não tenho muita ideia de quantas pessoas lá, porque a uma dada altura eu percebi-me que havia pessoas dos lados, porque já não havia cadeiras. Mas como estávamos tão embranhados ali na conversa, aquilo para mim era quase um café com amigos, eu também não olhei muito para a frente. Portanto, eu nem me apercebi muito bem de quem é que lá esteve. Porque eu sou mais feliz assim, a pairar um bocadinho e chama-se fuga para a frente, para não pensar muito nisso. Mas realmente, depois vendo as fotografias, e depois a minha mãe disse ao Marco, estava muito composto realmente, mas não me surpreende. Então, se Nossa Senhora, que é aquela coisa tão pequenina, leva milhares a Fátima todos os anos, então a Francisca não havia de levar à Feira do Livro, porquê? Não é? Não me surpreende, porque independentemente de estarmos numa época em que é quase perigoso assumirmos uma religião, assumirmos uma crença, eu acho que Deus pode sempre mais. Pronto, isso é para começo de conversa. Deus pode sempre mais, portanto, não tenhamos medo. E eu acho que onde está Deus, há sempre quem vá. Mas não seja para dizer mal a seguir, mas vão lá e a semente fica. Porque com Jesus foi assim, ele quando ia pregar, uma percentagem grande, era aquilo que nós chamamos agora os haters, não é? Que depois era para dizer mal, mas o que é facto é que muitos desses haters se converteram, porque a semente ficou lá. Portanto, eu acho que quando são coisas de Deus, vai sempre alguém. Vai sempre alguém. E, portanto, ter ido muita gente não me surpreende, porque a Jacinta, para já, é uma figura, faz parte da nossa história, não é? Estes miúdos são a razão de muito do que se passa na economia de Fátima, ainda hoje, não é? Daquela ida de pessoas, daquela procura para ficar lá a dormir, para sentir aquele ar, para estar naquela vivência que eles também viveram. Portanto, Fátima é Fátima por causa destes miúdos. Se estes miúdos não tivessem tido este episódio, Fátima era mais uma terra de Portugal sem importância nenhuma. Fátima é um altar do mundo. O mundo inteiro sabe onde é Fátima. Podem não saber onde é Lisboa, onde é o Porto, mas Fátima toda a gente sabe onde é. Portanto, se Nossa Senhora, que é aquela estatueta de 1 metro e pouco, tão pequenina, acumula milhares e milhares e milhares à sua volta, como é que a Jacinta, cheia de cores e a saltitar, também não haveria de chamar pessoas, não é? Claro que sim. Claro que sim, não é? Portanto, não me surpreendeu, porque as coisas de Deus são sempre assim. Deus faz lá a magia dele, pronto. E às vezes esquecemos disso, ficamos tão preocupados, esquecemos que Deus já tratou, Deus já sabe quem vai, já mandou convites e quem tem que ir já aceitou. E naquele dia foi assim, portanto eu nem faço ideia quem lá esteve. Vou sabendo agora, pessoas que me ligam, olha, estive lá. Está bem, olha, não te vi, pronto, desculpa, não te vi. Pronto, é mesmo assim, é deixar ir. É deixar ir. E olha aqui, as duas, aqui na parte dos autógrafos, e eu ainda fiquei ali um pouco, e foi tão, tão especial, assim, famílias, crianças que vinham com um livrinho para elas autografarem, e esse carinho das pessoas, eu ainda tive o privilégio de estar ali no momento que vai uma família que diz que lê todas as noites uma página para os filhos. E os filhos estavam muito envergonhados de conhecer as duas, porque estavam muito emocionados. Olha, realmente foi um dia para lá de especial. De fato. Mesmo. Para os miúdos, é quase, mal comparando, é quase quando descobrem que o ovo vem da galinha e não do supermercado, não é? É assim, espera aí. São pessoas de carne e osso como nós que fazem estas coisas acontecer, que giro. Exato. Não é? É uma descoberta, é muito interessante. A reação dos miúdos perante um autor, perante um ilustrador é sempre muito giro. É mesmo isso, é aquela descoberta. Olha! É muito giro, é muito giro.
Não, É foi uma muito emoção, acho que é especial. uma Eu fiquei emoção. encantada de ver, não é? Ainda essa família que por acaso até estava ali junto com elas, a reação das crianças, né? E a mãe a contar, né? Foi tão bonito a dizer que toda noite lia uma página, mostrava a ilustração e lia uma página por noite para os filhos. Que bonito. E esse livro chama-nos realmente neste sentido. E é um livro para a família, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pronto. Temos aqui essa foto que eu tinha que partilhar, não é? Das nossas grandes, né? De quem realizou e tornou essa obra realmente. Aqui materializou essa obra, porque eu que pude também ter esse privilégio de acompanhar aí desde quando isso era uma ideia, ver o livro, ter o livro aqui nas mãos, e saber que ele está nas mãos de muitas pessoas e que ele vai levar a mensagem da Jacinta, todo esse amor da Jacinta nesses últimos dias dela, é para lá de emocionante, realmente. Tudo começa com uma ideia, e parabéns para vocês que abraçaram essa ideia nessa história tão impressionante, não é? Que as duas só se foram se conhecer nesse dia, pessoalmente, não é? Neste dia. É para se ver que as redes sociais também têm coisas boas. Também, claro, tudo depende do uso que fazemos, não é? Claro, claro. Exatamente. Tudo depende do uso que fazemos. E era dia de Santa Teresa de Calcutá. Exatamente. Que tem uma ligação com Fátima muito além daquilo que nós conseguimos imaginar. Por acaso não sabia. Nós falamos há uns dias com o Padre Brian, que é o postulador da causa da Madre Teresa de Calcutá, e isto, a ligação da Madre Teresa com Fátima, chega ao ponto de, no dia em que a Madre Teresa faleceu, uma imagem peregrina de Fátima, que estava por ali, calhou precisamente naquele dia ir para lá, para a casa onde ela estava, em Calcutá. Precisamente naquele dia, a imagem ainda lá esteve, e ela depois acabou por falecer naquele dia, e a imagem ainda esteve lá em casa até o dia do funeral. E esteve em cima do túmulo. É de uma ligação que não tem medida. Não fazia ideia, que giro. Tem que ver então. Esta live com o Padre Brian. Nós fomos mais duas daquelas que tentamos explicar ao Padre Brian que é muito urgente um livro sobre a ligação de Fátima e da Madre Teresa, porque é isso que ele está neste momento a estudar e é isso que ele está neste momento a procurar, e a história é extraordinária, extraordinária. Ao ponto desta mulher vir em 82 abrir a primeira casa da congregação dela em Portugal e ter no primeiro grupo minúsculo de irmãs uma Lúcia e uma Jacinta. Que giro. Por isso é extraordinário, é daquelas coisas que nós temos que estar muito, muito atentos aos sinais e que ter noção de que Fátima não é mais um santuário mariano, não. Fátima é, como já disseste, Marta, e é verdade, o altar do mundo, sem dúvida nenhuma. E é mesmo. Eliana, diz-nos coisas, queres que a gente diga mais coisas? Fica para a próxima. Enfim, até ficava aqui a noite inteira. Enfim, acrescentem mais alguma coisa que vocês queiram falar, ou se quiserem mostrar mais algum outro desenho, falar sobre alguma parte, conte para nós, então, Carla, porque você fala de diversas pessoas que fazem parte dessa história. Até para as pessoas lá em casa poderem conhecer um pouco mais sobre o conteúdo. O que passa, esse conteúdo passa por que situações? Assim, de uma forma breve, esse conteúdo passa pela história, não só a história da Jacinta, e por isso eu dizer que é um livro não só para católicos, mas para quem queira saber a história de uma pandemia de há 100 anos e da própria vivência dessa altura. Só para termos noção, ela vai para o Hospital Dona Estefânia, proibida de dizer quem é. Impensável num hospital dirigido por ateus que ela dissesse
a quem quer que seja quem é, ela vai como sendo uma menina de um orfanato. Por isso ela não tem nem pai nem mãe, mesmo, supostamente não tem nem pai nem mãe. Mesmo que a mãe pudesse ficar lá com ela, ia ser complicado, porque ela entra por ser uma menina de um orfanato. E neste livro nós ficamos a conhecer todos estes personagens, os bons, os menos bons, estão lá todos. Os médicos, as enfermeiras, a senhora que é a diretora, digamos assim, do orfanato, que depois acaba por se tornar religiosa, Clarissa, todas as pessoas que estão envolvidas nesta vinda da Jacinta para Lisboa. As pessoas que vão a Fátima e que veem que ela está doente e que se calhar a solução está em Lisboa, a pessoa que a traz de casa até ao comboio para vir para Lisboa, todos eles estão ali. Não estão todas as pessoas com quem ela lidou durante esse tempo, mas a grande parte estão ali. E deixar no ar, por exemplo, a Jacinta esteve 4 dias a ser velada na Igreja dos Anjos, depois de ter falecido, e 4 dias porquê? Porque era preciso juntar dinheiro para levar para Fátima. E todos os lugares por onde os funerais passavam, quando iam de terra em terra, tinha que se pagar uma taxa. Por isso ela acaba por ir de comboio, que acaba por ficar mais barato. Só para terem noção, ela paga bilhete de comboio como passageira e é pago o aluguer de um vagão do comboio para levar só a urna da Jacinta e não ir a urna no meio das encomendas que normalmente iam no comboio. Por isso ela, no fundo, acaba por pagar 2 vezes o estarem a levá-la para a terra dela. Por isso era preciso juntar muito dinheiro. E ela fica lá 4 dias a ser velada até esse dinheiro ser junto. E há uma senhora, porque no hospital só se sabe depois da Jacinta morrer quem era aquela menina, mas quando o corpo chega à Igreja dos Anjos, Lisboa em peso está na Igreja dos Anjos à espera daquela menina de Fátima que morreu ali no hospital. Não se sabe como, não tem que se saber se estivessem. E há uma senhora no meio destas todas que se destaca porque acha que a menina precisa de alguma coisa que lhe dê um arzinho à cara. E vai a casa buscar o véu da comunhão da filha para pôr à Jacinta. E esta mulher só se chama Jacinta de Jesus como a própria Jacinta. Mais deuscidências do que estas? Não. De onde é que esta senhora? De Maceira, uma freguesia logo ali pertinho de Aljustrel, onde nasceu a Jacinta. Não é uma mulher qualquer, é a Dona Jacinta de Jesus, que é de Maceira. E o mais extraordinário, a Marta tem este véu na ilustração. Assim, se estivermos só a passar assim de relance, se calhar não vamos ter atenção. Mas a Marta tem lá este véu e tem um pormenor. Em todas as ilustrações, menos nesta, a Jacinta tem o cabelo comprido. E nesta está cortado. Porquê? Porque o sacristão da Igreja dos Anjos, à altura, achou que lhe devia cortar o cabelo para ficar com um bocadinho da menina. Queres mostrar, Marta? É do caixão, não é? Sim. Agora deixei de vos ouvir um bocadinho. O véu está lá. O cabelo cortado está lá. As flores do cheiro que várias pessoas no hospital garantem que à hora da morte a Jacinta passou a ter, as flores estão ali. E depois digam-me, se olharmos para aqui, se não é uma princesa. É. É. É verdade, vocês conseguiram, né? Eu falei isso já no princípio, de um tema tão difícil, até um pouco
pesado, não é? Ainda mais falar da morte de uma criança para crianças. E vocês conseguiram tornar juntas uma mensagem lindíssima, algo difícil, exigente, e vocês conseguiram transmitir de forma belíssima, muito inteligente, e de uma forma tranquila, terna, amorosa. É incrível o trabalho que vocês fizeram aqui, realmente. E fico muito contente da Carla ter partilhado. Agora, vamos deixar aqui o link para que você também possa compartilhar e conhecer muito mais dessa história em família, porque é um livro realmente para toda a família. Ai, ai, nossa, e aqui nós podíamos, ou então marcamos um próximo dia, não é? Porque já estamos aqui há um tempão, mas podemos marcar aqui outras conversas, porque tem muito para se falar. Preste atenção que nós comentamos sobre esta ilustração e sobre a ilustração da capa. Imagina o que está lá dentro ainda. Sim, e as pessoas têm, mais uma vez eu digo, não é da graxa, é mesmo, porque têm que ir às redes da Marta, às páginas da Marta, vejam os trabalhos da Marta. Vamos incluir aqui também. Vamos incluir fantásticos. Aqui. No Brasil há já uma grande percentagem de pessoas que me conhecem, não sei como. Depois é muito engraçado, porque quando muda a estação, eu ponho sempre uma ilustração a dizer chegou o verão, chegou a primavera. E há sempre alguém que diz assim, não é primavera, é outono. Eu digo assim, está no Brasil, não está. É muito engraçado, mas é muita gente. E eu estou inclusivamente a trabalhar com uma autora brasileira, já fizemos o livro, estamos à espera que ele seja publicado. Portanto, no Brasil, eu não sei como é que cheguei ao Brasil, não faço a mínima ideia. Acho que nunca vou saber. Mas já há muita gente que me conhece no Brasil, que é muito giro. Portanto, hoje em dia o mundo é um ovinho de codorniz, é uma coisa muito pequenina, não é? O longe se faz perto num instante. E portanto, olha, realmente, visitem, leiam o livro, meditem, deixem-se inspirar, que é tão importante pela simplicidade. Acho que estamos todos a assistir a uma tendência para a simplicidade e esta miúda realmente dá-nos uma lição extraordinária que é tão atual agora como era há 100 anos atrás. Portanto, olha, comprem massivamente o livro, ofereçam no Natal, ofereçam de prenda de batizado, porque é uma história intemporal e, portanto, é um ótimo presente, nem sequer é muito caro e vale a pena porque é um exemplo, porque aconteceu mesmo. É o nosso príncipezinho português. É um testemunho inspirador, sem dúvida. Sem dúvida. Nossa, muito obrigada. Que boa que foi essa conversa. Fica aqui nossa dica, a viagem de Jacinta Marto. Aqui nos comentários vamos deixar o link para o livro, os links da Marta. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Carla. Obrigada, Marta. Até sempre. Um grande abraço. Com muito carinho para vocês. Até sempre. Tchau, tchau. A todos vocês aí em casa, um abraço também. Sextas-feiras estamos sempre aqui. Um beijo. Tchau, tchau.